Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom, para quem não me conhece, professor Tiago, tá? Tiago Cavalcante. Tiago com TH e Cavalcante com I, por favor, tá bom? Não Cavalcante com E. Nada contra os Cavalcante com E, mas é por causa da origem da divisão do nome. Eu não sei se vocês sabem. Família Cavalcante, para quem não sabe, é a maior família do país. Vocês sabiam disso? Eu pensava, sinceramente, que era ou os Silva, ou os Lima, ou os Souza, porque em todo buraco tem um, não é? Vamos fazer só uma experiência aqui. Quem é Silva? Levanta a mão. Olha só. Ou arruma de primo, né? Vocês são primo? Não, né? Quem é Lima? Quem é Souza? Olha aí. Tem algum Cavalcante além de mim? Cavalcante. Com I ou com E? Com E? Vai gostar muito da história que vai ouvir, não. Mas tudo bem, você supera, né? Com o tempo você supera, tá? Sabe a origem da divisão do nome? Mas ó, é só lenda, viu? É só lenda, tá? Tem nada de certeza científica, não. Tem várias origens para a divisão dos Cavalcante, tá? Uma das mais conhecidas é a que diz o seguinte, que dois irmãos Cavalcante viviam na mesma propriedade que eles herdaram do pai. E aí chegou uma moça muito bonita na comunidade, e os dois se apaixonaram por ela. Um casa com ela, mas o coração dela pertencia ao outro. E aí você já imagina onde isso vai dar, né? Diz que a briga dos irmãos foi tão feia que eles separaram as terras e os nomes, passando um a assinar com I e o outro a assinar com E. Mas o que levou chifre foi com E, né? É por isso que eu não gosto muito dessa história, né? Mas é só lenda, é só lenda. A gente supera, né? A gente supera esse tipo de coisa. Você não é do Zé Walter, não, é? O pessoal fala mal do Zé Walter, né? Eu não sei porque é essa besteira, né? Aí diz que quem mora ali vizinho é corno por osmose, é verdade, é? Sacanagem, né, mas? Oh, eu moro em Passaré, pertinho, eu não posso falar muito não, né? Oh, mas o pessoal fica com essa besteira. Diz que no Zé Walter tem tanto corno que se um dia chover a argola lá, não cai uma no chão, fica tudo pendurado na cabeça da galera. Eu acho que é besteira, isso é besteira. Galera, hoje nós viemos aqui a convite do professor Fábio para conversar sobre duas temáticas extremamente importantes, que é o assunto de Segunda Guerra Mundial e o assunto de Guerra Fria, tá? São dois temas importantíssimos, é a tua primeira aula aí, acho que é a 28, tá bom? Coloca o teu material. Muitas informações, anota aí o que você julgar importante, são dois temas muito lembrados no Enem, tá? Então vamos começar sem mais delongas, porque são muitas informações, tá bom? Bom, a Segunda Guerra Mundial, para muitos, companheiro, não está passando aqui. Pronto, ó. Aí como nós não temos essa possibilidade do contato físico sempre, para quem tiver interesse em manter contato com o professor Tiago pelas redes sociais, eis aí Facebook e Instagram, tá? Quem quiser adicionar, eu sempre respondo na maioria dos casos, só tenho dois critérios, não peça dinheiro emprestado e não mande corrente, por favor, tá? Se você mandar corrente, eu mando um vírus de volta, eu juro, tá bom? Tirando isso, quiser adicionar, aí a gente vai mantendo contato, na medida do possível eu vou tirando as suas dúvidas, caso elas surjam, tá bom? O tema da nossa aula de hoje, Segunda Guerra e o mundo pós-guerra, tá? E sem mais delongas, vamos começar a brincadeira. A Segunda Guerra Mundial, para muitos, é uma continuação da Primeira Guerra Mundial. O século XX ele vai ser marcado pelo surgimento desses dois grandes conflitos. A Primeira Guerra Mundial ela termina com a derrota da Alemanha. A Alemanha vai ser humilhada por um tratado chamado Tratado de Versalhes. E quando esse Tratado de Versalhes humilha a Alemanha, o chamado Ditado de Versalhes, como os alemães costumavam chamar esse tratado, vai surgir dentro da Alemanha dois grupos que propunham a reconstrução desse país. Um que propunha a reconstrução pelo caminho da esquerda, que era o Partido Comunista Alemão, ligado a figuras como a Rosa Luxemburgo, e um outro grupo que vai surgir, que propunha a reconstrução da Alemanha através do caminho da direita, que era o Partido Nazista.
Ora, se eu estou dizendo que um caminho era para a esquerda, o Partido Comunista, e um caminho era para a direita, o Partido Nazista, nazismo é um movimento de direita ou de esquerda? Direita. Pelo amor de Deus, vamos parar de se informar por rede social, formado na universidade meme, né? Pelo amor de Deus, nazismo é um movimento de direita porque surgiu para combater a esquerda. Tá bom? Professor, pelo amor de Deus, mas o nome do partido, Partido Nacional Socialista. Tem socialista, professor, tá certo. Então tudo que tem socialista agora é de esquerda, né? O Biscoito Clube Social, só quem come é socialista, né? Não é? Clube Social. Você beber socialmente, é você beber com seus amigos marxistas. Não é? Então, pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça, tá? Nem tudo que tem socialista é necessariamente de esquerda. E o partido nazista, apesar de ter socialista no nome, não era um partido de esquerda, tá? E aí o partido nazista vai propor a solução para a Alemanha. Não tem como falar de nazismo sem falar desta figurinha aí, chamada Adolf Hitler. Nosso cérebro nos acostuma a pensar que este rapaz não tinha uma única célula do seu corpo boa. Para que a gente entenda e consiga compreender o que ele fez e o que ele provocou, a gente acredita que esse cara é de um todo ruim. É mais fácil para a gente conviver com isso. Parece que até na hora do parto, quando a mãe dele foi dar à luz, aliás, não vou usar esse eufemismo besta não, dar à luz, né? Quem dá à luz é a Coelce, nem dá, vende, né? E tem uns que nascem tão feio que parece que a mãe dele foi um curto-circuito, não foi a luz não, né? Então, quando a mãe deste rapaz foi parir ele, essa é a palavra correta, parir, tá? A gente tem a impressão que até nessa hora ele foi ruim, veio puxando o cordão umbilical da pobre só para ela sentir dor, não é? Que ele não atravessava as velhinhas no meio da rua, ele empurrava as velhinhas no meio da rua, né? Mas alguns biógrafos de Hitler falam coisas diferentes sobre ele. Não sei se vocês sabem, né? Na primeira infância de Hitler, quando ele era pivetinho, a alegria dele não era matar formiga com lente de aumento, não. A alegria dele, segundo alguns de seus biógrafos, era pensar em ser padre. O primeiro desejo desse homem na vida, na infância, foi ser padre. Para quem não sabe, ele foi coroinha, viu? Ele foi coroinha, tá? Quando ele se desiludiu com o sacerdócio, ele vai para onde? Ele vai tentar ser artista. Tenta entrar na Academia de Belas Artes de Viena. Não aceitaram os quadros dele, dizendo que ele não tinha talento. Olha aí o que é que deu. Tivesse ele deixado ele pintar os quadrinhos dele, ele não tinha matado 6 milhões de pessoas. Então, de quem é a culpa do nazismo existir? Academia de Belas Artes de Viena. Isso daí deveria estar nos livros de história e não está. Quando o homem se desilude com o sacerdócio e se desilude com a arte, aí ele vira soldado. A Alemanha entra na guerra, ele era de um país vizinho chamado Áustria, se alista ao exército alemão voluntariamente, participa da guerra, é ferido em combate, ganha a Cruz de Ferro, sai como herói, e quando termina a guerra, com a derrota da Alemanha, ele entra para a política. Diferente do fascismo, que foi um partido fundado por Mussolini, o nazismo não foi fundado por Hitler. Ele entra no partido nazista e vai se destacar rapidamente dentro desse partido. Dono de um discurso extremamente agudo, ele estudava muitas óperas, principalmente as de Wagner, e via os posicionamentos que os atores de ópera faziam nos palcos para prender a atenção da multidão. E ele utilizava isso a favor dele, usando esses mesmos gestos para poder prender as multidões nos seus discursos eletrizantes. E aí ele vai ascendendo dentro do partido, vai se tornando uma figura cada vez mais poderosa e cada vez mais importante, não é? O pobre do Hitler teve até problemas de natureza um tanto quanto psicológica, não é? Eu não sei se vocês sabem, se já leram alguma coisa sobre isso, mas Hitler, a primeira paixão dele, segundo alguns dos seus biógrafos, foi pela sua própria mãe, né? Um negócio que na psicologia nós chamamos de complexo de Édipo.
tá? O que é o complexo de Édipo? É quando você sente uma atração pela sua mãe, manca, não é? Parece bizarro o negócio, mas é mais comum do que a gente imagina, sabia disso? Porque afinal de contas, nós homens, o primeiro contato que nós temos com o sexo oposto é com a nossa mãe. E aí muitas vezes, quando o menino cresce, ele desenvolve uma paixão pela mãe e vê o pai como um concorrente. Eu acho, tu tá com medo de eu cair, né? É 140 quilos, né? Eu tava pensando qual era a blusa que eu vinha pra cá. Se eu fosse de amarela, a negaria dizer, é o sol, não é? Se eu fosse de rosa, a negaria dizer, é a Peppa. Aí eu decidi vir de verde. Eu tenho certeza que tem alguém dizendo, é um abacate, né? Ah, tudo bem, tudo bem. A gente sobrevive, né? Então, o Hitler, ele tinha aí uma paixão pela mãe, que é o complexo de Édipo. Eu acho que alguns de vocês já devem ter presenciado essa cena. Seja sincero, puxa aí na sua memória. Às vezes está o marido e a esposa se beijando e um menino pequeno entra no meio dos dois e quer afastar. Já viu essa cena? Não é? Às vezes está o menino no colo da mãe e o pai chega para beijar ela e o menino empurra o rosto do pai. Não é? Isso é o complexo de Édipo, essa paixão que você sente pela sua mãe. A sua mãe é uma propriedade sua, você não quer dividir ela com seu pai. Agora, na maioria dos casos, o que é que acontece conosco, hominhos, quando nós vamos crescendo? A vida vai nos apresentando outras mulheres. E essas outras mulheres vão nos apresentando coisas que as nossas mães não nos apresentam. E obviamente a gente vai se encantando por essas outras coisas e vai deixando aquela paixão boba, infantil pela mãe de lado. No caso de Hitler, ela permaneceu. Ele continuou sentindo atração pela mãe dele mesmo na vida adulta. O que gerou aí essas perturbações na cabeça dele. Outro problema, que segundo alguns dos seus biógrafos Hitler tinha, ele teve uma relação incestuosa com uma de suas sobrinhas. Tá? Ele não teve filhos, mas ele teve sobrinhas. E ele teve uma relação com a sobrinha. Com a mãe o negócio foi idealizado. Não passou da idealização. Com a sobrinha o negócio foi efetivo. Ou seja, houve conjunção carnal. Houve relação entre ele e a sobrinha. O nome disso é incesto. E obviamente ele não podia assumir a menina como mulher dele. Porque ele era o símbolo da Alemanha. O símbolo da Alemanha reconstruída. Mas também não deixava a menina ir embora. Seguir a vida dela. A menina teve um relacionamento com o motorista dele e o rapaz sumiu. Não é? A menina ficou tão depressiva que cometeu suicídio. Tá? E para terminar o show de horrores da vida desse rapaz, alguns dos seus biógrafos afirmam que ele tinha um pequeno problema de natureza anatômica, não é? Chamado criptoquirdia. Para quem não sabe, nós homens temos os testículos que ficam dentro de um saco escrotal. No caso de Hitler, ele só tinha um dentro do saco escrotal. Então, literalmente, ele era monovo. Para alguém que se advoga um ser de uma raça superior, parece ser uma ruma de problema, né? O caba sentia tesão na mãe, matou a sobrinha e só tinha um ovo. Ou seja, é problema demais para o indivíduo, né? Aí para você esquecer, o que é que você faz? Uma guerra contra o mundo e mata 6 milhões de judeus. É por isso que essa figura é uma figura tão enigmática e até hoje é eletrizante. Esse cidadão escreveu um livrinho chamado Mein Kampf. Mein significa em alemão minha e Kampf significa luta. Neste livro, ele postula os princípios básicos do chamado nacionalsocialismo. 3 desses princípios se destacam. Anote aí, bote MK de Mein Kampf, puxe 3 setinhas para lembrar os princípios básicos do nacionalsocialismo. Primeiro, a ideia de arianismo, que era a ideia de uma raça superior, a raça ariana. Segundo, a ideia de antissemitismo, que é a ideia de aversão aos judeus, raiva dos judeus, ódio dos judeus, considerado uma raça
parasitária. Terceiro, a ideia de espaço vital, que é a que eu quero para a gente chegar na Segunda Guerra. O que era o tal do espaço vital? Era a ideia de que a Alemanha, para crescer, precisava conquistar alguns territórios. Quais territórios a Alemanha precisava conquistar? Aqueles onde existia população alemã. Aonde era que existia população alemã fora da Alemanha? Em 3 territórios. Se você quiser pontuar, procurar na sua apostila, você procura ou então escreve aí rapidinho. Primeiro deles, a Áustria. Era um território que tinha alemães fora da Alemanha. Segundo, a Tchecoslováquia. E o terceiro era a Polônia. Então o que é que Hitler vai fazer? Ele desobedece o Tratado de Versalhes e começa a anexar esses territórios. O primeiro território que foi anexado por Hitler foi exatamente o território austríaco. Estou mostrando aqui com a ponta do laser, tá? A anexação da Áustria foi pacífica. Por favor, coloque essa observação. E ficou conhecida por um nome que eu vou pronunciar, deve estar na sua apostila, e lembre-se disso. Anschluss. Anschluss. Então, pegou uma questão de vestibular que fala o Anschluss, lembre-se da anexação pacífica da Áustria. Os austríacos viam os alemães não como inimigos a ser combatidos, e sim como aliados a ser copiados. Quando o exército nazista entra na Áustria, os austríacos batiam palmas para o exército nazista, tá certo? Então, essa é a primeira anexação. A segunda anexação, só um segundo, só molhar aqui a goela com 2 carocinhos d'água. A segunda anexação aconteceu no território tcheco-eslovaco, tá aqui ele, ó. A primeira região que foi anexada foi essa daqui, ó, na fronteira entre a Tchecoslováquia e a Alemanha. O nome dessa região aqui é Sudetos. Quando o senhor Adolf anexa os Sudetos, os ingleses e os franceses levantam as anteninhas de vinil e captam a presença do inimigo. Chegam para Hitler e perguntam: qual é? Qual foi? Por que tu tá nessa? E Hitler diz: calma, calma, não priemos cânico. Eu só estou querendo conquistar o meu espaço vital. Como França e Inglaterra estavam se recuperando ainda da Primeira Guerra, estavam se recuperando da crise de 29, não queriam começar uma nova guerra contra a Alemanha. E decidiram fingir que Hitler não estava conquistando a Tchecoslováquia. Esta política, anote aí por favor, ficou conhecida como política de apaziguamento. Política de apaziguamento. E aí Hitler dá o terceiro passo que vai levar o mundo a uma Segunda Guerra Mundial, quando ele invade a Polônia. Quando ele invade a Polônia, ingleses e franceses declaram guerra à Alemanha e começa a Segunda Guerra Mundial. Então o que é que vai dar início à Segunda Guerra Mundial? Invasão nazista à Polônia. Agora tem um detalhe. Quando Hitler invade a Polônia, eu posso descer daqui, não posso? Posso dar um... Só para não ficar aqui. Quando Hitler invade a Polônia, será que se eu descer aqui eu vou bolar? Não, né? Tomara que não. Ó, vamos lá. Quando Hitler invade a Polônia, o que é que vai acontecer? A União Soviética fica com receio e com medo de ser também invadida por Hitler. E Hitler não queria começar uma guerra em 2 frentes. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, segundo muitos, porque ela começou uma guerra em 2 frentes, a ocidental e a oriental. Um plano fracassado chamado Plano Schlieffen. E aí, para evitar uma guerra em 2 frentes, o que é que o senhor Adolf Hitler vai fazer? Ele vai fazer um pacto com a União Soviética. Este pacto ficou conhecido como Pacto, bote aí, de não agressão. Difícil, né? Pacto de não agressão. Acontece que em história, muitas coisas têm mais de um nome. E o pacto de não agressão tem outros nomes, tá? Como é que ele é conhecido também? Ele também é conhecido como pacto, olha como é difícil, ó,
Soviético. Aí tu fica tentando decorar esta merda, em vez de raciocinar. Se for um pacto entre a Alemanha nazista e a União Soviética, como é que é o nome? Nazi soviético. Outro nome para o mesmo pacto, germano-soviético. O único nome desse pacto que eu considero que de fato é difícil, eu tenho pena deste moço, porque ele não vai conseguir traduzir isso, que é o nome dos embaixadores, o alemão e o soviético. O alemão, vou até olhar para ele que eu vou querer saber isso daí. Ribbentrop e Molotov. Ah, Molotov foi, né? Então pronto, eu aprendi, vamos de novo. Pacto, Ribbentrop. Não dá. Então, pacto não dá para traduzir, né? E o Molotov como é? Pronto, agora eu vou dar água e também livres, né? Vamos nós. Pacto Ribbentrop-Molotov. Esse, de fato, né, eu tenho certeza que você teria um pouco de dificuldade, porque realmente é um pouco mais difícil. E aí, velho, toda vida que isso cai no vestibular, geralmente ele cai sendo lembrado por essa charge aqui. Observe a charge, por favor. Você tem à esquerda Hitler e você tem à direita Stalin. Eles estão conversando um com o outro, cada um com um pacto na mão e cada um com uma faca atrás das costas, mostrando que um não confia no outro. O nazismo é anticomunista e o stalinismo é antifascista. Um detesta o outro, por isso eles não confiam. Mas eles estão fazendo um pacto porque esse pacto é interessante para os dois. Para Hitler, evitava uma guerra em duas frentes. Para Stalin, evitava um confronto com a Alemanha nazista, que era um exército poderoso. Então Hitler olha para Stalin e diz: boa piada, eles não conhecem as nossas reais intenções, hein? E Stalin responde: é verdade, nem nós. Mostrando que esse pacto é um pacto frágil, que esse pacto é um pacto insólito, é um pacto difícil de durar. E que logo, logo, alguém ia trair alguém, que foi o que aconteceu, tá? Quando não cai essa charge aí, a charge que lembra o pacto de não agressão, é essa daqui, onde Hitler e Stalin estão casando, mostrando que esse casamento também teria uma vida curta, que a lua de mel não ia ser longa, que logo, logo alguém ia ter que ouvir aí Marília Mendonça, né? E infiel. Bom, enfim, ia rolar uma traição em algum momento aí da história, tá? E a traição vai acontecer por parte de Hitler, tá bom? E aí Hitler, uma vez que não precisa se preocupar com a União Soviética, ele vai se dedicar a conquistar a Europa e vai fazer isso rapidamente. Então, o que é que caracteriza a primeira fase dessa guerra? O rápido avanço nazista dentro da Europa. Eis aí os dois blocos que estavam em guerra, tá? À sua esquerda está o eixo e à sua direita está os aliados. À sua esquerda está o eixo e à sua direita está os aliados. O eixo formado por Alemanha, Itália e Japão era o famoso eixo Roma, Berlim, Tóquio. Itália, Alemanha e Japão, tá? E à sua direita, as 5 grandes potências que fizeram parte dos aliados: a França, a União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra, tá? Botaram aí uma outra bandeira. Tira essa bandeira aqui, desconsidere que isso daqui é a bandeira da China, não entra aí nesse processo não, tá? É só esses 4 aqui: França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, tá bom? Vamos para frente. E aí vai acontecer o avanço alemão. Por que que a Alemanha vai avançar tão rápido nessa guerra? Porque ela usava uma estratégia de batalha até então inédita. Como é o nome dessa estratégia de batalha? Blitzkrieg. O que é que significa a palavra Blitzkrieg? Blitz significa relâmpago, rápido. E Krieg significa guerra. Portanto, guerra relâmpago ou guerra rápida. Era uma estratégia de ataque alemão que usava 3 forças. A primeira força era a força aérea,
chamada de Luftwaffe. A segunda força era a divisão de tanques, chamada de Panzerdivisionen. E a terceira força era a infantaria, formada pela SS, que era a Wehrmacht alemã. Esse ataque era tão forte, tão maciço, tão letal, que a maior parte dos países rapidamente vão capitular. E os nazistas vão conquistar boa parte da Europa, tá? Depois de conquistar a Áustria, a Tchecoslováquia e a Polônia, eles vão conquistar a Hungria, a Romênia e a Bulgária. Diante do avanço alemão pelo leste, presta bem atenção, acompanha o laser. Os franceses vão ficar com receio de um ataque, de uma invasão ao seu território. O que é que os franceses vão fazer? Eles vão reforçar a sua fronteira. Eles vão criar na sua região de fronteira com a Alemanha um complexo militar de defesa. Como é que se chama esse complexo militar de defesa? Linha Maginot. Linha Maginot. A linha gótica é na Itália. Não é aí, tá? Linha Maginot. Beleza? O objetivo dessa linha era impedir que os alemães entrassem pela fronteira francesa. Hitler não chegou onde chegou sendo besta. Então, ele mantém algumas divisões do exército alemão aqui para manter os franceses ocupados e vai ocupar o norte da Europa. Ataca a Dinamarca, a Noruega e conquista essa região. Invade a Holanda, invade a Bélgica e consegue entrar na França pelo norte por cima da linha Maginot. Então, de fato, a linha Maginot não foi vencida, mas Hitler mesmo assim consegue invadir a França. Com a Blitz, a França caiu em 25 dias de combate, assim como outros países, viu? Uma observação aqui do companheiro, tá? Com a Blitz, a França caiu em 25 dias de combate, assim como outros países. E o outro recadinho do coração. O complexo de Édipo tem esse nome devido à tragédia grega de Édipo Rei, em que Édipo desposa a sua própria mãe, Jocasta, e mata seu pai, né? E mata seu pai. Estava previsto pelo destino, o oráculo já tinha dito isso. As tragédias são expressões da arte grega marcada pela essa prisão do homem ao seu destino. Então ele já estava destinado a fazer isso. Beleza, obrigado pelas observações, viu, gente? Voltando para cá. Então, o que vai acontecer? O norte da França cai na mão dos alemães. O norte da França fica sendo governado diretamente pela Alemanha e o sul da França é um governo independente, mas que não dá trabalho para a Alemanha, a chamada República de Vichy ou Vichy. Do norte da França, Hitler atacava a Inglaterra diuturnamente, principalmente com a sua força aérea, bombardeando as cidades inglesas. Contam as más línguas da história que nessa época a monarquia britânica mandou construir pelos subterrâneos de Londres quilômetros de túneis que levavam a abrigos secretos, e quando a cidade estava sob bombardeio, a monarquia, a nobreza, as pessoas ricas se protegiam enquanto o povo ficava rezando, que era a única esperança que tinha. Quando terminavam os bombardeios, o rei da Inglaterra, Jorge V, o Gago, aquele do filme O Discurso do Rei, saía da toca, vestia um uniforme militar e percorria a Londres bombardeada, pedindo para o povo resistir aos nazistas. O fato é que a Inglaterra resiste. A Inglaterra não cai. A Inglaterra vai resistir bravamente. E como Hitler não conseguia dominar a ilha, ele vai dominar o que resta dentro da Europa. Iugoslávia, Grécia e praticamente toda a Europa cai na mão do Terceiro Reich. Com exceção, olha para cá onde o laser está apontando, Suíça. A Suíça não vai ser invadida nem dominada. E aí existe 1 milhão de explicações de por que a Suíça não foi invadida e dominada. Aquela galera legal,
aquela galera armamentista que defende o projeto Minha Arma, Minha Vida, que acha que com a arma na cintura está protegido de tudo, picada de cobra, briga de foice, queda de raio, né? Só que com a arma você já se protege de tudo, tá? Essa galera aí utiliza um argumento bastante interessante para explicar por que a Suíça não foi invadida. Porque a Suíça é uma população armada. Professor, a Suíça é uma população armada? É. Quase 80%, 90% dos suíços possuem arma de fogo em casa. E quando eu falo arma de fogo, não é arma de fogo, é arma de fogo, não é? Os suíços, eles possuem armas de grosso calibre, né? Todos os suíços recebem treinamento militar, tá? E por conta disso, eles tinham essa arma. E aí o que acontece? Os caras dizem que a invasão à Suíça, show de bola, o que foi a Noite das Facas Longas ou Noite dos Longos Punhais. Também é um outro nome, certo? Noite dos Punhais Longos ou Noite dos Longos Punhais. Foi um episódio onde vários líderes do partido nazista foram assassinados. Adivinha quem sobrou vivo? E aí, né, para o bom entendedor, meia palavra basta, né? A negada começou a entender que não era para fazer oposição ao homem. E aí ele se isola como líder absoluto desse grupo. E não existia uma segunda força capaz de ameaçá-lo. Alguns falam que o Göring, outros falam que o Goebbels, outros falam que o Heinrich Himmler, mas o fato é que ele se isola como a grande liderança do partido depois desse episódio chamado Noite dos Punhais Longos ou Noite das Facas Longas. Boa observação. Vamos para cá, voltando. E aí o que acontece? A Suíça não foi invadida não só pelo fato da população suíça ser armada. Ou você acha que nos outros países, tudinho que o homem invadiu, não tinha ninguém que não tinha pelo menos uma arma. Uma baladeira, para dar uma pedrada no nazista. Então o fato da população suíça estar armada não é o único fator. Professor, e o que a gente pode alegar também como fator? Por exemplo, a geografia. Para quem não sabe, a Suíça é um país montanhoso. Você já tentou lutar numa montanha já? Tente. Pegue seus amiguinhos, vá lá para o Pico Alto, em Guaramiranga. Faça 2 grupos, fica um do lado do pico, outro do outro lado do pico. Agora faça o testamento antes. Não é fácil lutar em montanha. Só isso já inviabilizava a Blitzkrieg. Outra coisa, o esforço de conquistar a Suíça seria muito grande para um retorno muito pequeno. E isso foi levado em consideração por Hitler. É o que eu chamo de efeito caranguejo. Conquistar a Suíça é que nem comer caranguejo. Muito trabalho para pouco retorno. Me perdoe quem gosta de caranguejo. Mas é terrível, mano. Você corta os dentes, a boca, você se lambuza todinho e não come porra nenhuma. Chupa, cansa, dá cãibra na língua. Você não faz porra nenhuma, né? Como nada. Muito mais inteligente é pedir uma casquinha que o caranguejo já vem pronto, né? Você não vai gastar tempo, nem vai se sujar, tá bom? Então era Suíça, o caranguejo. Outra coisa importante, no meio de uma guerra, onde tudo é inseguro, todo mundo precisa de um porto seguro. E adivinha quem era o porto seguro da Europa? Suíça. Adivinha onde todo mundo colocava o seu dinheiro, inclusive os nazistas? Suíça. Os políticos também, né? Só que eles não sabem, né? Que coloca lá, o dinheiro aparece lá sem eles saberem. Adivinha quem faz o melhor chocolate do mundo? Suíça. E quem tem os melhores relógios? Suíça. E o que isso tem a ver com a aula? Nada, mas eu estou falando, porque eu quero. Ora, pô, né? Voltando para cá. Então, velho, Hitler olha para cá, ó. Ele quebra o pacto de não agressão e invade a União Soviética numa grande operação. Anota aí, Operação Barba Ruiva. Invade a União Soviética com uma rapidez extraordinária. Os soviéticos não tinham condição de reagir e vão adotar a mesma tática que o Império Russo usou contra Napoleão lá no século XIX. Como é que é o nome da tática? Terra arrasada. Anota. Terra arrasada. Ou como definiu brilhantemente um aluno meu de outra escola, tática de queimar e correr. Olha aí, né? Quando os russos percebiam que iam perder o território, eles tocavam fogo em tudo e fugiam, atraindo o inimigo para dentro.
do território, esperando a chegada do inverno, tá? E, além disso, um outro fato importante na campanha contra a Rússia é que a guerra vai chegar em algumas cidades. Uma das cidades onde essa guerra chegou foi uma cidadezinha chamada Stalingrado. A palavra russa, grado, significa cidade. Então eu vou te dar 3 tentativas para tu tentar adivinhar em homenagem a quem era Stalingrado. Cidade de Stalin, né? Então, se essa cidade caísse na mão do inimigo, seria uma péssima propaganda para o regime para o regime stalinista. Então, qual foi a ordem que veio para Stalingrado? Diferente da ordem para as outras cidades. Qual era a ordem para as outras cidades? Destrua tudo e fuja. Qual foi a ordem para Stalingrado? Fique e resista. Detenha o avanço nazista. E aí, Stalingrado, houve uma batalha feroz. Talvez a mais feroz batalha da Segunda Guerra Mundial. Só na batalha de Stalingrado estima-se aproximadamente 1,5 milhão de mortos. Só em Stalingrado. Toda a guerra estima-se 50. Então é uma batalha decisiva. É aqui que o mito da invencibilidade dos nazistas vão cair. E a guerra começa a inverter. Existe um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado Carta a Stalingrado, elogiando essa cidade por ter resistido aos nazistas. Existe uma relação muito forte entre literatura e história. Por favor, leia esse poema, para não ser surpreendido numa prova de vestibular, no Enem, quem sabe no próximo final de semana. De repente, Carta a Stalingrado do Drummond lembra a resistência dessa cidade ao avanço nazista. E aí começa a segunda fase da guerra, marcado pela derrota dos nazistas. Está aí a Carta a Stalingrado do Drummond, tá? Não sei se está dando para ler por causa da claridade, mas depois você dá uma olhadinha em casa com calma, tá? Um outro episódio que vai mudar a história dessa guerra é o ataque japonês a Pearl Harbor. O que era Pearl Harbor? Era uma base americana que ficava no Havaí. Por que os japoneses atacaram Pearl Harbor? Pelo mesmo motivo que os japoneses atacaram a Rússia. Pelo mesmo motivo que os japoneses invadiram a China. Pelo mesmo motivo que os japoneses invadiram a Península Coreana. Os japoneses estavam expandindo a sua área de influência. Sem dúvida nenhuma, Stalingrado. Sem dúvida nenhuma, Stalingrado, tá? Foi considerado uma das batalhas mais violentas da Segunda Guerra Mundial. A pergunta foi, entre Stalingrado e o desembarque na Normandia, qual o mais violento? Stalingrado. A Rússia foi o país que mais contribuiu com sangue para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Dos 50 milhões de mortos, estima-se mais de 11 milhões de russos. Morreram mais russos do que judeus no Holocausto. Então, sem dúvida nenhuma, a Rússia, a União Soviética, foi o país que mais contribuiu com sangue para a vitória contra o nazismo. Existia uma estatística, há algum tempo atrás, eu não sei se essa estatística ainda está valendo, que dizia que a atual população russa, que não é uma população tão grande, 80% dela descende de alguém que morreu na Segunda Guerra. Então, sem dúvida nenhuma, a União Soviética, a Rússia foi um dos países que mais contribuíram. Voltando a Pearl Harbor. Pearl Harbor foi uma grande surpresa e que vai jogar os Estados Unidos na guerra. Então, quando Pearl Harbor joga os Estados Unidos na guerra, a guerra vai inverter, tá? Porque aí Estados Unidos e União Soviética entram e as forças do eixo já não tinham mais tanta força para continuar a guerra. O primeiro país que vai ser derrotado nessa guerra vai ser a Itália. Mussolini vai ser assassinado e a Itália sai da guerra. E aí as forças aliadas vão pressionar o nazismo, que também vai ser derrotado. Quero ressaltar a participação brasileira nessa guerra, não é? Nós participamos da Segunda Guerra Mundial. Nós não participamos intensamente da Primeira, não é? Primeira Guerra Mundial nós mandamos enfermeira, mandamos médicos, mandamos mantimentos, mas não mandamos soldados para a Primeira Guerra.
Existiram soldados brasileiros que lutaram por outro exército, mas não mandamos um exército brasileiro para a Primeira Guerra. Para não dizer que nós não tivemos nenhuma participação militar, nós tivemos uma participação da Marinha, né? Eu não sei se vocês lembram, se falaram isso para vocês, nós mandamos uma marinha para combater os submarinos alemães. Vou já falar sobre isso aqui. Vou já falar, tá? Vou já falar sobre esse ponto aqui, por isso que eu não vou estragar a surpresa agora. Nós mandamos uma marinha para a Primeira Guerra Mundial, só que a nossa marinha, era muito inexperiente, né? E aí o que a nossa marinha fez? Massacrou um cardume de golfinhos. Um episódio conhecido na história da guerra como Massacre das Toninhas, tá? Deixa eu contar como é que foi essa história. Um almirante brasileiro chamado Pedro Max Frontin ficou responsável por patrulhar a região do Estreito de Gibraltar. O almirante inglês que estava fazendo isso antes dele o alertou que ali existiam submarinos alemães que estavam afundando navios da marinha mercante. E que ele ficasse atento. E qualquer movimentação estranha na água, ele passasse fogo. E aí, um marujo, provavelmente pouco experiente, viu uma movimentação estranha na água. Só que o que estava passando ali perto da frota era um cardume de golfinhos. E aí o marujo confundiu, achando que era um submarino alemão, avisou para o almirante autorizou o navio a abrir fogo. De repente, a água ficou toda vermelha de sangue e começaram a boiar na superfície corpos mortos de golfinho, não é? Massacre das Toninhas. Conta-se que, de fato, existia ali um submarino alemão. E que o comandante do submarino ficou abismado com o que estava presenciando. A marinha brasileira destroçando um cardume de golfinhos. E aí ele disse, deixa aí, rapaz, vamos sair daqui, porque se esses caras estão fazendo isso com esses bichinhos, imagina se pegar a gente, não é? É um episódio da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, assim, os aliados tiveram envolvimento na... Eu não estou conseguindo aqui entender essa palavra. No finalzinho eu tiro essa dúvida, porque eu não estou conseguindo ler essa palavra aqui, tá? Tá certo. Ok, só fala isso quando falar do Holocausto. Uma dica aqui que me deram, tá? Só um segundo, gente. Sim, na época da Segunda Guerra, a pergunta é, sobre os alemães que estavam no Brasil, eles foram convocados para lutar a favor do nazismo? Muitos alemães que vieram para o Brasil, eles vieram fugindo exatamente do nazismo. Então, a maioria dos que estavam aqui não queriam muito papo com o regime nazista, não. Mas sim, existiam alguns simpáticos. E nessa época, o que é que Vargas vai fazer? Quando Vargas se decide em apoiar o lado dos aliados, esses grupos que eram do outro lado, eles vão ficar sob estreita vigilância, né? Inclusive aqui em Fortaleza, eu não sei se vocês sabem disso, se já ouviram isso, se já leram em algum lugar, aqui em Fortaleza, estabelecimentos comerciais que pertenciam a italianos, que pertenciam a alemães, foram depredados, né? Houve manifestações populares contra esses estabelecimentos. Então, por mais que esses alemães tivessem interesse, talvez, em lutar do lado da Alemanha, existia toda uma dificuldade para isso acontecer, tá? Então, a resposta, pelo menos o que os livros mostram, a maioria dos casos não vai haver essa participação aí dos soldados alemães que viviam aqui no Brasil, dos alemães que viviam no Brasil no exército. Durante a Segunda Guerra, o Brasil mandou, sim, homens com a FEB. E pilotos de caça da FAB. E foi o Exército Brasileiro que libertou Monte Castelo. Eu vou falar isso, eu ainda não falei. Eu disse que não houve participação efetiva na Primeira Guerra. Na Segunda houve, tá? Houve sim. É sempre assim ou é só na aula de História? Na aula de Matemática eu não vi uma pergunta. Que diabo é isso? Podemos dizer que os Estados Unidos já sabiam da invasão de Pearl Harbor porque os americanos
tiraram os aviões da linha de frente e deixaram os mais velhos. É possível, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, do longo dos 17 anos, não tem uns 25 anos do Alexandre Moura não, mas já são 17 anos de sala de aula, certo? História é versão. Versão, cada um tem a sua. Não existe a possibilidade de contar todas as versões. Então é possível que existam essas interpretações. A minha dica é você não brigar com o texto. Em época de Enem, nós não brigamos com o texto. Nós tentamos entender o texto e marcar de acordo com o que o texto pede. Acabou-se. Então, se apresentar essa versão que os alemães, que os americanos já sabiam do ataque de Pearl Harbor, deixaram isso acontecer para entrar na Segunda Guerra, ou seja, ofereceram 3.000 pessoas da sua população em holocausto para justificar uma guerra. Enfim, se o texto disser isso, você vai por aí. Se o texto não disser, você vai pela versão oficial. Foram pegos de surpresa, foram massacrados e reagiram, tá? Então, não briga com o texto. Versões são inúmeras, as mais variadas, sempre vai haver divergência de interpretação na história. Só para você ter uma ideia, nós temos um autor polêmico, chamado Arno Mayer, que entre as coisas que o Arno Mayer nega é a existência de um holocausto. Agora, o Arno Mayer, ele não diz assim, eu acho que não existiu, ele prova que não existiu. Através de documentos, através de versões. Ele não diz que não morreram judeus. Ele diz assim, meu filho, era uma guerra. Na guerra as pessoas morrem. O que não existiu foi uma indústria da morte, que é o Holocausto. Então Arno Mayer é um desses historiadores polêmicos. Então você tem em história coisas assim, uma pessoa que defende A e outra pessoa que defende menos A, e os dois estão corretos, porque a pesquisa foi feita academicamente, foi apresentada a uma banca e essa banca aceitou. Uma vez que essa banca aceitou, virou uma versão, acabou-se. Então você não briga com o texto, você entende o que o texto está dizendo e utiliza aquilo para você, tá? Bom, eu vou dar aqui uma acelerada. E as dúvidas eu vou deixar para tirar no final, caso haja. E também tem as redes sociais que vocês podem pegar as informações, porque senão a gente não termina, tá? Então o Brasil participa efetivamente da Segunda Guerra, da Primeira não, efetivamente não. Da Segunda nós participamos com duas forças, a FEB e a FAB. Os Estados Unidos estavam se aproximando de nós, através de uma política chamada política da boa vizinhança. Essa política da boa vizinhança rende-nos até a criação de um personagem feito pela Disney, que é o Zé Carioca. Está aqui ele, ó. Foi feito um filme chamado Os Três Cavaleiros, o título em inglês, The Three Cavaliers, traduzido em português como Você Já Foi à Bahia. Tudo a ver, né? O título em inglês, The Three Cavaliers. Tradução, Você Já Foi à Bahia? Né? E aí, isso retrata a política da boa vizinhança, essa aproximação. Aqui a foto de Vargas com Roosevelt, tá? Mostrando essa afinidade entre o governo brasileiro e o governo americano. Apesar do governo Vargas ser muito mais parecido politicamente com o governo do eixo. Mas houve essa aproximação. E aqui o que nós mandamos para lá. A Carmen Miranda, né? Uma mulher que dançava com um bocado de banana na cabeça. Né? Criando esse estereótipo já da mulher fruta, já naquela época, tá bom? Então, faz parte dessa aproximação entre Brasil e Estados Unidos. E aí, as nossas forças que lutaram a guerra. Primeiro, a FEB, tá aí o símbolozinho da FEB, a cobra vai fumar, tá? Uma cobrinha com um cachimbo na boca, essa era uma das versões, tinha uma outra que ela segura uma pistola, tá? E a FAB, a Força Aérea Brasileira, a FEB é a Força Expedicionária Brasileira, a FAB com a expressão senta a pua, né? Era um pelicanozinho, tem numa outra versão que ele é dentro de uma aeronave, tá bom? Aqui a nossa participação, as nossas principais batalhas, Monte Carlo, Monte Castelo, Monte Cassino. Lembrando, a FEB só atuou na Itália. Cuidado, as questões elas vão querer te induzir ao erro. Dizendo, por exemplo, que a FEB lutou na Alemanha, que a FEB lutou não sei aonde. Não, só lutou na Itália. Nossas participações foram na Itália. Outra coisa,
para falar um pouquinho daqui, né, de Fortaleza. Nós cedemos aqui um espaço para os americanos construírem bases, né? Fazia parte do nosso esforço de guerra, tá? E os americanos fizeram algumas bases no Brasil. A maior delas era em Natal, mas eles também fizeram uma aqui. A basezinha que eles tinham aqui era menor e era chamado de posto de comando. E era abreviado pela letra P e pela letra C, posto de comando. Quando o americano fala P, o que sai da boca dele é que som? Pi. E quando o americano fala C, o que é que sai da boca dele? Si. E aí quando o americano pronunciava posto de comando, o que é que ele dizia? Pi-si. E aí virou o bairro do Pici, né? Então ali o campus do Pici, onde vocês vão estar, se Deus quiser, próximo ano, não é? É onde era a base americana, tá certo? Inclusive, aconteceram alguns relatos interessantes, né? Os americanos, eles estavam em guerra, então eles tinham que estar preparados para uma guerra. Existiam suspeitas de planos nazistas para atacar o nosso litoral. Então esses americanos, eles ficavam em forma, treinando. E eles saíam lá do campus do Pici e vinham correndo até a Praia do Peixe, que hoje seria a Praia de Iracema, passando por dentro da cidade. Quando esses caras vinham correndo, fazendo culpa, passando por dentro do centro de Fortaleza, só de short e camiseta, ou só de short sem camiseta, as meninas ficavam loucas. Porque elas viam os atores dos filmes e achavam os atores a cara dos soldados americanos. E aí começaram a nascer namoros entre as cearenses e os americanos. Obviamente, quem não gostou nem um pouquinho disso? Os meninos cearenses, que começaram a criar problema com os americanos. Vários foram as brigas entre cearenses e americanos por causa das meninas. Inclusive, essas moças que namoraram com os americanos, elas caíram em desgraça na sociedade. Passaram, inclusive, a ser chamadas por um apelido, as Coca-Cola. Por que as meninas eram chamadas de Coca-Cola? Por dois motivos. Primeiro, porque não existia isso no Brasil antes da guerra. Quem traz a Coca-Cola para o Brasil é a guerra. E você só podia tomar Coca-Cola na base americana ou no clube americano. Onde é que era o clube americano? Lá na Praia de Iracema. Hoje o nome desse clube é Estoril. Na época chamava USO. Lá havia festas e as garotas iam lá e elas podiam tomar esse líquido que não existia para vender no mercado, no comércio normal. E o outro motivo delas serem Coca-Cola é porque a palavra Coca-Cola deu origem a uma ideia de mulher fácil, mulher descartável. É aquela garota que você pega, toma e rebola. Tá? Eram as garotas Coca-Cola, que iam para a festa dos americanos. Inclusive os americanos mandavam um ônibus para pegar as meninas no centro de Fortaleza. Esse ônibus foi apelidado pela sociedade local como Marmita, eu não sei porquê, não é? A maior desgraça de um adolescente cearense da década de 40 era ter a sua irmã na lista da Marmita, não é? Eles ficavam desesperados, tá? Porque era zoado o resto do ano, tá bom? Cara, eu vou, por uma questão de tempo, gente, não é por má vontade não, eu vou responder tudo isso aqui no final às pessoas. É porque realmente a gente ainda tem um trecho de Guerra Fria para ver, porque senão não vai dar tempo de ver tudo, tá? Aí as dúvidas a gente vai tirando nas redes sociais e vou responder aqui, fico à disposição para responder quantos quiserem. E aí, enfim, a participação do Brasil na guerra vai ser com essas duas forças, a FEB e a FAB. Vencemos a guerra. Quando nós vencemos a guerra, a Alemanha capitula, Hitler comete suicídio, pelo menos na versão oficial. Tem inúmeras versões que ele fugiu, que ele veio para a Argentina, né, e por aí vai. Tem até uma versão que Hitler viveu no Brasil, em Goiás. É uma tese de uma professora da Universidade Federal de Goiás, que ele viveu por lá. Tá? O fato é que na versão oficial ele comete suicídio e aí a guerra termina. Com o fim da Segunda Guerra, você tem o início da chamada Guerra Fria. Assim, antes de começar a Guerra Fria, o maior crime cometido pelos nazistas é o tal do Holocausto, que é o massacre dos judeus nos campos de concentração e campos de extermínio. Muita gente se questiona como que Hitler conseguiu fazer isso e o povo alemão dá o aval. Primeiro, a maior parte do povo alemão não sabia do que estava acontecendo.
O regime nazista é uma ditadura. Ditadura não dá liberdade de expressão. Então, os jornais alemães não tinham liberdade para noticiar o que estava acontecendo. Ou você acha que o alemão, tomando café, abriu o jornal e tinha lá, matamos 1000 judeus hoje. O cara, claro que não. Não existia tal liberdade. O que é que o cara sabia? Que o judeu que morava na esquina sumiu. O que é que aconteceu com ele? Ninguém sabe. Muita gente achava que eles estavam sendo expulsos da Alemanha. Tem um seriado, para quem tem Netflix procura, para quem não tem procura na internet, chamado Band of Brothers. Band of Brothers. Esse seriado, no episódio 9, tem uma passagenzinha que eu acho extraordinária para explicar como o povo alemão não sabia disso. O exército americano avançando dentro da Alemanha, chega numa cidadezinha do interior e descobre um campo de concentração. Quando os americanos descobrem esse campo, eles chegam até os prisioneiros, o exército nazista tinha fugido, e aí um dos americanos, que era judeu de nascimento e sabia falar o hebraico, se comunica lá com os prisioneiros e pergunta, quem são vocês? Aí o cara responde, nós somos prisioneiros. Aí ele diz, mas o que é que vocês fizeram? Vocês cometeram algum tipo de crime? Aí ele diz desse jeito, não, aqui tem professores, advogados, engenheiros, pintores, escultores. Aí ele disse, e por que vocês estão presos? Ele diz, porque nós somos indesejados. Então, muita gente, inclusive no Ocidente, não sabia da natureza dos campos. Nesse trecho fica claro que o exército americano não conhecia tais campos. E aí, o exército americano, chocado com o que tinha visto, com pessoas, seres humanos, reduzidos a condições de farrapos humanos, tá? É um negócio assim impressionante o que aconteceu. Aí o exército americano vai até a vila, prende a população, homens, mulheres, traz todos eles até o campo e coloca eles para ajudar a enterrar os mortos e a recuperar os vivos. E a reação da população da vila, quando veem aquelas pessoas, os judeus, naquelas condições, é a mesma que os soldados tiveram, de pavor. Que eles não conseguiram entender como é que o governo deles estava fazendo aquilo. Então uma parcela significativa dos alemães não sabia. É por isso que até hoje o Holocausto é motivo de vergonha na Alemanha. Eu tive alguns alunos que foram para a Jornada Mundial da Juventude na Polônia, que era onde teve os campos de concentração, principalmente o de Auschwitz, que é o mais importante campo de concentração, e tinha meninos alemães católicos junto com os meninos brasileiros católicos. E os meninos alemães brincando por causa do 7-1 na Copa do Mundo. Aí diz que os brasileiros, quando estavam com raiva, deles frescando com a Copa do Mundo, 7-1, 7-1, 7-1. Aí os brasileiros olhavam para ele e diziam, Auschwitz, pronto. Eles se trancavam, gente. Eles paravam de brincar. Então até hoje, para os alemães, isso é uma grande vergonha. Como é que a população alemã aceitou esse tipo de coisa, tá? Então o Holocausto foi o maior crime. Outra coisa, muita gente acredita que só judeu foi morto na Alemanha nazista. Foi não, diversos grupos foram perseguidos, está aí eles, ó. Judeus, ciganos, homossexuais. Antes dos judeus sofrerem a primeira execução, o primeiro grupo que sentiu todo o peso do nazismo foram os deficientes físicos e mentais. Como é que você vai advogar que a sua raça é uma raça superior, se dentro do seu país tem deficientes? O cara podia dizer, você é tão superior, está um bocado de aleijado aí. Então houve um grande programa de eutanásia, exterminando os deficientes, tá? Além de vários outros grupos, inclusive políticos. Cada um deles no campo era identificado por um símbolo. Sim, estava sim. Eu recebi essa informação. O companheiro colocando que soldados americanos também estavam no Holocausto. E uma outra coisa que as pessoas não têm informação é que depois que os campos de extermínio foram descobertos, não houve mudança na situação. Os judeus continuaram presos dentro dos campos. Não tinha como soltar esse povo para eles irem para o meio da rua.
eles não eram mais exterminados, mas eles continuaram vivendo em situação precária. É por isso que existe uma grande discussão na Europa pós-guerra para o que fazer com os judeus. E uma das soluções é a criação do Estado de Israel, em 48. Então, a criação do Estado de Israel vai ser uma solução para a chamada questão judaica. E aí acaba causando uma outra questão, que é a questão palestina. Tá? Então, rapidinho aqui, já estou aqui me alongando demais. Eis aí um depoimento de um judeu que viveu a época do campo de concentração, do campo de extermínio, tá? Uma observação importante, você poderia até colocar aí na sua apostila, tá? Coloque aí, por favor. Toda vida que você tem um texto do Primo Levi, toda vida que você tem um texto do Primo Levi, tá aqui ele, ó. Esse texto trata sobre o Holocausto. Certo? Toda vida que você tem um texto do Primo Levi em provas vestibulares, esse texto vai falar sobre o Holocausto, tá bom? Viu lá o Primo Levi, procura logo a questão que fala sobre o Holocausto. O livro mais importante dele é Isto é um Homem. Isto é um Homem, ponto de interrogação. Falando sobre o sofrimento das pessoas nos campos de extermínio. E aí, quando termina a Segunda Guerra, automaticamente começa a tal da Guerra Fria, que é essa disputa mundial entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, tá? Durante esse período, a Guerra Fria ela vai se dividir em algumas fases. Entre as principais fases da Guerra Fria está aí, ó, Guerra Fria Clássica. O que é que caracteriza a Guerra Fria Clássica? O aumento da tensão entre as potências. Coexistência pacífica. Qual é a ideia de coexistência pacífica? É a ideia que a paz é impossível, mas a guerra é improvável. Se nós fizermos uma guerra, nós vamos nos destruir o mundo. Então vamos aprender a coexistir pacificamente. Vamos transferir a disputa da área militar para outras áreas. Esses caras disputavam em tudo, não é? Espionagem, corrida armamentista, corrida espacial, até jogo de bila eles disputavam, tá? Mas militarmente eles não disputavam, tá? Detente, que é quando essa retórica de guerra diminui. E aí o finalzinho da Guerra Fria, que é a crise do bloco socialista, tá? Eis aí o mundo dividido em dois polos, o mundo bipolarizado. Essa parte em azul é a área de influência americana, essa parte em vermelho é a área de influência soviética, tá? Durante esse período da Guerra Fria vai prevalecer essa ideia de ordem bipolar. O maior símbolo disso, sem dúvida nenhuma, era o Muro de Berlim. O Muro de Berlim, que foi um muro construído para separar a capital da Alemanha, Berlim, em duas. Lembrando, o Muro de Berlim é o maior símbolo da Guerra Fria, mas não foi construído no início da Guerra Fria. A Guerra Fria começa em 45, para alguns em 47. Por que para alguns em 47? Porque alguns dizem que a Guerra Fria só começa com o discurso do presidente Truman. Inclusive, senhores, senhoras e senhoritas, para quem teve coragem, saco e vontade de aguentar até aqui, alguns aniversários importantes que esse ano estão fazendo e que eu acho que de repente pode vir numa provinha que a gente vai fazer aí por à frente, né? Tanto o Enem quanto a UES, para quem vai fazer o UES, tá? Então, se quiser anotar, tá bom? 500 anos da Reforma Protestante, 500 anos da Reforma Protestante, 1517, tá? 200 anos da Revolução Pernambucana, 1817, tá bom? 200 anos da Revolução Pernambucana. 100 anos da Revolução Russa, essa daí, peso muito grande. Eu não sei se vocês acompanham, mas eu acompanho. A maioria dos vestibulares por aí, por fora, estão trazendo Revolução Russa, tá? Numa escala de 6 para 10. A cada 10 provas, 6 caem em Revolução Russa, tá? 80 anos do Estado Novo. Vargas sempre está no Enem. Vargas tem um contrato de fidelidade com o Enem. Talvez ele só perca para Maquiavel, tá? Sempre estão por lá. 80 anos da criação do IPHAN. Vou soletrar. IPHAN. I-P-H-A-N. I-P-H-A-N. É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Toda versão do Enem tem questão sobre patrimônio. Toda versão do Enem tem questão sobre patrimônio.
quando você pega a matriz de referência do Enem, o primeiro tópico é patrimônio histórico. Então é necessário entender minimamente o conceito de patrimônio. Professor, onde é que eu leio sobre patrimônio? No site do IPHAN. Entra no site do IPHAN e lê a noção. O que é patrimônio material, o que é patrimônio imaterial, o que é tombamento, tá? Esses conceitos básicos de patrimônio para não ser surpreendido, certo? 70 anos do discurso do Truman. Esse discurso é o que vai lançar a Guerra Fria, segundo alguns, 1947. 60 anos do início da corrida espacial, com o lançamento do satélite Sputnik. Tá? Então são alguns aniversários importantes que estão acontecendo esse ano. Tropicália também está fazendo aniversário, enfim, tá bom? Então, o Muro de Berlim ele foi construído em 61, não em 45. E ele foi construído para evitar que as pessoas passassem do lado socialista para o capitalista. Porque muita gente estava passando do lado socialista para o capitalista. Aí a Alemanha Oriental constrói esse muro. Tá? Esse muro vai durar até 89. Em 89 ele cai, em 90 as Alemanhas são reunificadas, tá certo? Durante o período da Guerra Fria, cada um dos blocos vai mostrar suas armas. Do lado dos Estados Unidos, a doutrina Truman, que basicamente é uma doutrina anticomunista. Qual é o grande objetivo dos americanos? Impedir o avanço do comunismo no mundo. Vão fazer o que for necessário. Tá? Se for necessário reconstruir a Europa, reconstrói com o Plano Marshall. Se for necessário estimular ditaduras na América Latina, estimula. O que for necessário, os caras vão fazer para impedir o avanço do comunismo. Do lado socialista, você tem o Cominform, que seria uma espécie de conselho, organização dos partidos comunistas influenciados pela União Soviética. Tá? Além disso, você vai ter dentro dos Estados Unidos, eis aí o discurso do Truman. É importante a leitura desse discurso. Alguns documentos históricos são documentos que sempre são cobrados. Um deles, o discurso do Truman. Outro, a carta de Pero Vaz de Caminha. Se você conhece esses documentos, você está na frente do seu concorrente, tá? E durante esse período vai haver o macartismo, que é a perseguição aos comunistas dentro dos Estados Unidos. Idealizado por um senador chamado McCarthy. E ficou conhecido pela expressão caça às bruxas. Então pegou caça às bruxas na prova das duas, ou a Idade Média, caça às bruxas mesmo, ou é a Guerra Fria, a perseguição feita pelo McCarthy, tá? Durante esse período, o Plano Marshall vai ser um plano desenvolvido pelos americanos para ajudar os países da Europa Ocidental, objetivo de reconstruir economicamente esses países que foram arrasados pela guerra, tá? E do lado socialista você vai ter o Comecon, que é uma ajuda aos países socialistas. Professor, teve plano Marshall para outras partes do mundo? Teve, com outros nomes. Por exemplo, para a região da Ásia e Pacífico, Plano Colombo. Plano Colombo. E para a região da América Latina, Aliança para o Progresso. É a versão para a América Latina do tal do Plano Marshall, tá? Eis aí os países que mais receberam dinheiro do Plano Marshall. Perceba que a maioria desses países são Europa Ocidental, tá? A Inglaterra é quem mais recebe, seguido pela França e a Alemanha. Tá bom? Professor, houve algum país do leste da Europa que recebeu dinheiro do Plano Marshall? Houve. Grécia e Turquia. São os dois países do lado leste que vão receber dinheiro do Plano Marshall. O resto é país da Europa Ocidental, tá? As duas alianças da guerra. A OTAN, a aliança dos países ocidentais, capitalistas, e o Pacto de Varsóvia, que é a aliança dos países socialistas, tá? Para a gente finalizar, as corridas, né? Corrida armamentista e corrida espacial. Durante a Guerra Fria, nós tivemos essas duas grandes corridas, tá? Os países buscavam mostrar que eram mais poderosos. A corrida armamentista é a produção de armas cada vez mais destrutivas. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, você só tem um país com tecnologia nuclear, que é os Estados Unidos. Cuidado, por favor. Muitos de vocês ainda têm aquela lógica do ensino médio,
de quando tem único, somente, exclusivamente, você já elimina o item sem ler. Não é verdade? Que você vem lá do segundo ano, do primeiro ano, com essas técnicazinhas, né? Tem gente que quando vai fazer prova por aí, utiliza as velhas técnicas, né? Procura o item maior e marca, né? Lembra dessa? Né? Pois é, a prova do Enem, ela foge de tudo isso, viu? Então é possível você ter itens lá que tem unicamente, somente, exclusivamente, e ser o correto. Por exemplo, no caso da Segunda Guerra, o único país que dispunha de tecnologia nuclear é os Estados Unidos. A União Soviética vai ter a sua primeira bomba só em 49, tá? E aí quando os soviéticos fazem a sua primeira bomba nuclear, aí os americanos produzem uma mais poderosa, aí os soviéticos produzem uma mais poderosa, e aí eles vão passar das bombas de fissão para as bombas de fusão, também conhecida como bombas termonucleares, ou bomba H. Eis aqui, na imagem, o exemplo da diferença de destruição de uma bomba de fissão para uma bomba de fusão. Acompanhe aqui, por favor. Essa daqui é a bomba de Hiroshima. Ela é uma bomba de fissão, tá? Antes da bomba de Hiroshima, que era uma bomba de 13 quilotons, a bomba mais poderosa que existia era essa daqui. Tá vendo ela aqui, ó? O nome dessa bomba é Furabunker. A bomba de Hiroshima é muito mais destrutiva do que ela, tá? Aí os caras vão passar da bomba de fissão para a bomba de fusão. A primeira bomba de fusão americana é a Mike, tá aqui ela, ó. Professor, qual é a comparação de destruição entre ela e Hiroshima? Tá vendo esse círculozinho aqui, ó? Tá aqui ele, ó. Tá vendo isso aqui? Isso daqui é Hiroshima. Esse daqui é o poder de destruição de Hiroshima, ó. Aqui é o poder de destruição da Mike. A bomba de Hiroshima era uma bomba de 13 quilotoneladas. Ela tinha uma capacidade destrutiva equivalente a 13 mil quilos ou 13 toneladas de trinitrotolueno, TNT. A Mike, que é essa daqui, ela tem um poder destrutivo de 10 megatoneladas. Cada megatonelada tem 1000 quilotoneladas. Hiroshima tinha 13 quilotoneladas. Aí os caras vão produzir bombas cada vez mais poderosas. Depois da Mike, a Bravo. E aí os soviéticos produzem este bebezinho, chamado Tsar Bomb, apelidada de a mãe de todas as bombas, com a capacidade de 50 megatoneladas. Os soviéticos projetaram a Tsar para 100 megatoneladas, mas aí acharam que estava exagerando e reduzido para 50, manca. Essa bomba foi testada no Ártico. O poder de destruição dela é algo impressionante. Olhe para cá. Imagine isso daqui, o centro onde a bomba explodiu, certo? Daqui para cá, o raio de destruição dessa bomba é de 35 quilômetros. Fortaleza, Pacajus. E o diâmetro é de 70. Americanos e soviéticos produziram durante a Guerra Fria tanto material nuclear, tantas bombas nucleares, tantas bombas termonucleares, que dava para destruir o mundo 13 vezes. E você não precisa destruir o mundo 13 vezes. Uma já dá certo. Não é? E também, um outro exemplo da disputa desses caras é a tal da corrida espacial. O espaço passou a ser visto como a última fronteira. Quem conquistasse o espaço ia mostrar que era o sistema mais eficiente. E aí americanos e soviéticos vão se dedicar a isso.
Quem dá o primeiro passo são os soviéticos, quando lançam ao espaço o satélite artificial Sputnik. O que era o Sputnik? Era isso aqui, ó, uma bola de metal com pernas de metal. Professor, o que é que esse satélite fazia? Duas coisas. Porra nenhuma. Nada. Para não dizer que ele não fazia nada, ele mandava, através de ondas de rádio, a posição dele no espaço. Era assim, ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui, pronto. Era o que ele fazia. Professor, e por que esse negócio foi tão revolucionário? Porque foi a primeira coisa feita pela mão humana que foi para o espaço. Aí os soviéticos dão um segundo passo, quando lançam ao espaço a cachorrinha Laika. Numa viagem só de ida, né? Pois é. Entendeu? As meninas que são esses seres mais sensíveis perguntam, professor, ela morreu? Eu prefiro acreditar que não, né? Prefiro acreditar que foi mentira. Que ela parou num planeta distante, deu origem a uma civilização canina, que se desenvolveu, evoluiu e um dia vai voltar para destruir essa merda aqui, né? Quem sabe, né? Aí os soviéticos dão um passo mais ousado quando lançam o cosmonauta Yuri Gagarin. Professor, não é astronauta não? Astronauta é nos Estados Unidos. Na União Soviética é cosmonauta. Além de americanos e soviéticos, chineses também conseguem lançar um homem ao espaço. E assim como americanos e soviéticos, o chinês que vai para o espaço tem outro nome. Alguém sabe como é? O menino disse uma vez, chinauta. Não, viu? Chinonauta também não, né? O chinês que vai para o espaço é taikonauta, viu? Americano, astronauta. Soviético, cosmonauta. E chinês, taikonauta, tá? O cosmonauta Yuri Gagarin foi ao espaço. É atribuída a ele a famosa frase, a Terra é azul, né? Outra frase que não ficou tão conhecida por causa da polêmica que gerou, a União Soviética é um país comunista e o comunismo é ateu. Então, quando o Gagarin esteve no espaço, segundo alguns, ele teria dito, eu estou no céu e não estou vendo Deus. Depois de algum tempo, quando o Gagarin voltou à Terra, num voo de avião, o avião caiu e ele morreu. Houve quem dissesse que isso fosse uma espécie de castigo divino. Eu fico pensando o que é que levam as pessoas a pensar que Deus é uma espécie de menino vingativo, que fica lá em cima das nuvens, pastorando na vida alheia. Né? Ele sabe de tudo e fica matando quem fala mal dele. Eu acho que Deus tem mais o que fazer, né? Do que pastorar as pessoas. Voltando para cá. E aí, teoricamente, os americanos vencem a corrida espacial quando chegam à Lua em 69 com o projeto Apollo, tá? Eis aí uma das imagens mais famosas dessa conquista, quando o astronauta Neil Armstrong pisa no solo lunar, ele teria dito a seguinte frase: é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Bom, isso daqui coroa a vitória americana na corrida espacial, mas até hoje, pronto, chego já lá, se tu deixar eu chego já lá. A corrida espacial, até hoje ela é alvo de polêmica. Há quem diga que o homem não chegou à Lua, pelo menos não na época que diz. Americanos e soviéticos disputavam esse episódio e quem chegasse ia mostrar que era o sistema mais eficiente. E muita gente diz que os americanos produziram isso aqui nos estúdios de Hollywood. As pessoas que defendem que isso daqui é uma montagem e que não é a Lua, alertam para algumas coisas. Uma delas, eu não sei se está dando para ver aí, tá? Por causa da claridade, mas primeiro, observe a sombra do módulo lunar e observe a sombra do astronauta. Existe um ângulozinho entre elas. Se os dois estão sendo iluminados pela mesma fonte de luz que é o Sol, a sombra devia estar na mesma direção. Aí se você disser, professor, o senhor também é exigente demais. Isso é só uma distorção, professor, da imagem. Tudo bem. Essas duas sombras estão nessa posição. Olha a sombra da bandeira, está para cá. Para o outro lado. A sombra da bandeira está para cá, está aqui ela no chão. Ó. É como se tivesse um foco de luz desse lado, fazendo sombra no módulo, desse lado fazendo sombra no astronauta e um desse lado fazendo sombra na bandeira. Né? Outra coisa, olha a bandeira. Ela está tremulando. Na Lua não existe ar.
Portanto, não existe ar em movimento, que a gente chama de vento. Então essa bandeira não poderia estar tremulando. Segundo os apaixonados que dizem que o homem de fato foi à lua, diz que ela não está tremulando, ela está exatamente assim. Ela foi deixada assim e ficou desse jeito, nessa posição. Pronto, mais ou menos isso. E que o fato dela estar estendida é por causa de uma haste que tem bem aqui, ó. Pois é. E finalmente, os que dizem que o homem nunca foi à lua levantam outra hipótese. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, só para a gente encerrar aqui o negócio, tá? Alguém aqui costuma, à noite, olhar o céu quando ele está estrelado? Sim, né? Qual foi o céu mais estrelado que você já viu? O que não tem nuvens ou o que tem nuvens? O que não tem nuvens. Então o melhor céu para você ver estrela é aquele que não tem nuvens. Imagina um céu que sequer tem atmosfera. Deveria ser o céu mais estrelado que você já viu na sua vida. Cadê as estrelas? É por isso que muita gente diz que o homem não foi à lua nesse momento. Minha humilde opinião, ao longo das minhas 7 arrobas, né? Porque assim, quando a gente passa dos 100, a gente não pesa mais em quilo não, pesa em arroba, porque fica menor, né? Um arroba é 15 quilos. Faça as contas aí. Bom, voltando para cá. A minha humilde opinião, o homem chegou à lua? Sim. Na época que anunciou? Não. Existia uma corrida espacial, os americanos produziram isso, e depois outras viagens chegaram à lua. Nós temos rochas lunares que têm composição química diferente de tudo que tem na Terra. E nós deixamos lá na Lua uma estação de rádio que até hoje transmite para a Terra. Até hoje. Então nós chegamos à Lua depois desse episódio. Professor, e por que não se vai à Lua hoje? Porque não existe mais interesse. O que é que gerava o interesse da conquista da Lua? A Guerra Fria. Como não existe mais Guerra Fria, não existe mais necessidade da Lua. Hoje, o homem aqui na Terra está muito mais interessado em Marte do que na Lua. Existem já projetos inúmeros para viagens a Marte. Acredita-se que até 2020 nós vamos fazer uma viagem tripulada. E tem uma empresa na Holanda, particular, que ela quer fazer uma colônia em Marte, quer levar 100 pessoas daqui da Terra. Detalhe curioso, essa empresa ela promete te levar, não te trazer. Então a viagem vai ser só de ida, certo? Então você tem que decidir bem se você quer ir. Detalhe, a empresa abriu no seu site inscrição para candidatos. Primeiro dia, 10 mil inscrições. E eu falando isso em sala de aula como se fosse um absurdo. Rapaz, uma empresa, não sei o quê, abriu inscrição no primeiro dia, deu 10 mil inscritos. Você acredita, menino? Eu me inscrevi. Eu disse, macho, para que tu se inscreveu para isso? Ele, professor, esse planeta é uma bosta mesmo, então. Né? Então pronto, meus queridos, vou agradecer a participação, a audiência, a paciência. Bom Enem para todos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tchau, tchau.